Todos nós sabemos que a Terra é redonda e gira ao redor do Sol. E tudo isso ocorre no universo que se formou como resultado do Big Bang. Afinal, aprendemos isso na escola. No entanto, à medida que o tempo passa e nos tornamos um pouco mais adultos e desenvolvemos um interesse mais sério pela ciência, descobrimos que a Terra não é perfeitamente redonda, mas tem a forma de um geóide, sendo ligeiramente achatada nas regiões polares. Olá a todos! Agora, além das mentiras que foram contadas nas escolas e nos livros de curiosidades para crianças, quais outras mentiras podem existir? Bem-vindos ao nosso canal! Nesse vídeo vamos falar exatamente sobre isso. Sinta-se à vontade. E que tal a gente se livrar logo das inúmeras histórias comuns e inventadas com as quais nos deparamos desde a infância? Então, vamos começar o nosso vídeo. As estações mudam porque a Terra se afasta do Sol. Por que o inverno acaba e a primavera chega? E por que a primavera acaba e o verão chega? É porque a Terra segue uma órbita elíptica e se aproxima e se afasta do Sol, certo? Não, isso está errado. Na verdade, pelo contrário, o afélio, que é o ponto em que a Terra está mais distante do Sol em sua órbita, ocorre no início de julho, quando o hemisfério norte está extremamente quente. A verdadeira razão para a mudança das estações é que o eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao plano orbital, conhecido como eclíptica. Atualmente, o eixo da Terra está inclinado em 66,56 graus em relação à eclíptica. A variação na quantidade de luz solar recebida em diferentes partes da Terra é devido a essa inclinação do eixo. Durante o período entre o equinócio de outono e o equinócio da primavera, o hemisfério norte recebe menos luz solar do que o hemisfério sul, o que leva à chegada do outono e do inverno. Após o equinócio da primavera, é a vez do hemisfério norte da Terra ser exposto ao Sol. A Lua orbita em torno da Terra e a Terra orbita em torno do Sol. Na verdade, isso é parcialmente verdadeiro. Não é uma mentira, mas também não é totalmente verdadeiro. Em um sistema gravitacional, os corpos celestes orbitam em torno de um centro de gravidade comum. Se os corpos celestes tiverem massas iguais, o centro de gravidade estará localizado exatamente no meio entre eles. No entanto, se houver diferença nas massas dos corpos celestes, o centro de gravidade se deslocará em direção ao corpo mais pesado. Portanto, a Lua não orbita em torno da Terra, mas tanto a Terra quanto a Lua orbitam em torno do centro de gravidade comum. É verdade que a massa da Terra é mais de 80 vezes a massa da Lua, então o centro de gravidade comum está profundamente dentro da Terra. No entanto, não coincide com o centro da Terra. O mesmo ocorre com o Sol. O centro de gravidade do sistema Terra-Sol está próximo do centro do Sol, mas não coincide completamente. É verdade que a distância entre esses dois pontos é extremamente pequena e, em alguns casos, pode ser ignorada nos cálculos. Mas ainda assim, eles estão separados. O universo nasceu como resultado do Big Bang. Pessoas que negam a perspectiva científica atual do nascimento do universo, como os defensores do criacionismo, frequentemente argumentam que uma explosão não pode criar nada, muito menos o universo. Na verdade, essas pessoas não entendem um fato simples. Esse fato é que o Big Bang não foi uma explosão. De acordo com o pensamento atual, o universo inicialmente contraiu em direção a uma singularidade. Isso significa que toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto. Em um determinado processo, o universo começou a se expandir. Durante essa expansão, não havia um centro definido nem fronteiras, pois o espaço em si estava se expandindo e todos os pontos do universo estavam em um estado estático. Uma explosão sempre tem um centro e uma região inacessível do lado de fora, mas não se assemelha muito a isso. Por que então o Big Bang é chamado de Bang, mesmo que não seja uma explosão? Originalmente, esse nome foi usado pelo astrônomo Fred Hoyle para ridicularizar a nova teoria da época. A visão predominante na época era de um universo eternamente estático, onde a matéria era constantemente criada à medida que o universo se expandia, e Hoyle mesmo apoiava essa ideia.
A teoria do Big Bang era chamada de modelo de evolução dinâmica na época. Agora, aqui está uma história interessante. Os defensores atuais do criacionismo odeiam a teoria do Big Bang, mas durante os debates entre defensores do Big Bang e defensores de outras teorias no meio do século XX, os defensores do Big Bang foram criticados por trazer a teoria da criação para a ciência. Nada, em qualquer situação, pode se mover mais rápido do que a luz. Isso não é mentira nem meia-verdade. Pode-se dizer apenas que é uma expressão incompleta. Se acrescentarmos no vácuo a essa frase, ela se torna verdadeira. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 299.792.458 km por segundo. Essa é uma barreira intransponível para corpos celestes com massa. No entanto, em ambientes de alta densidade, a velocidade da luz pode ser muito mais lenta do que no vácuo, e isso pode ser facilmente calculado usando uma fórmula simples. Basta dividir a velocidade da luz no vácuo pelo índice refrativo desse ambiente. Por exemplo, o índice refrativo da água é de 1,33. Então, a velocidade da luz na água é de cerca de 225.408 km por segundo. É totalmente possível superar essa velocidade. Também é conhecido o fenômeno em que as partículas carregadas podem se mover mais rápido do que a velocidade da luz em determinados ambientes. Esse fenômeno é chamado de efeito Cherenkov, nomeado em homenagem ao físico soviético que o descobriu. Vocês também podem ver essa luz, por exemplo, em fotos de reatores nucleares em funcionamento. É muito bonito de se ver. Os quasares estão bilhões de anos-luz distante da Terra. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre quasares de alguma forma. Eles são corpos celestes excepcionalmente brilhantes e estão localizados em lugares incrivelmente distantes, aproximadamente 12 a 13 bilhões de anos-luz de distância. No entanto, os quasares que estamos observando agora já não existem há muito tempo no local onde estão. De acordo com o pensamento atual, os quasares são núcleos galácticos ativos jovens. Como os quasares estão muito distantes da Terra, a imagem que estamos observando é cerca de 12 a 13 bilhões de anos atrás. Atualmente, a atividade desses núcleos galácticos já se acalmou há muito tempo, e assim como a Via Láctea, formaram-se galáxias maduras ao seu redor. Em outras palavras, mesmo que um buraco de minhoca se abrisse agora e pudéssemos nos teletransportar para o local onde o quasar está sendo observado, provavelmente ficaríamos desapontados com o resultado. No outro lado do buraco de minhoca encontraremos uma galáxia comum. Além disso, para os habitantes dessa galáxia, a Via Láctea em que vivemos também pareceria um quasar. O que eles estão vendo também é uma imagem muito anterior, antes do Sol e outras estrelas de segunda geração nascerem. O Sol é amarelo. O Sol é classificado como uma estrela anã amarela, mas sua verdadeira cor é branca. Na atmosfera, a luz solar sofre refração, fazendo com que o Sol pareça amarelo, mas durante o amanhecer e o entardecer, ele parece vermelho. Isso ocorre porque os raios de luz atravessam camadas mais espessas da atmosfera, intensificando a refração. A verdadeira cor do Sol pode ser vista do espaço ou durante o horário do meio-dia, quando o Sol está em uma posição elevada. A refração da luz é um fenômeno interessante por si só. Por exemplo, se a Terra estivesse orbitando uma estrela anã vermelha, a refração da luz faria com que ela parecesse amarelada em vez de vermelha. Além disso, dependendo da composição atmosférica, ela pode parecer de qualquer cor, como verde, por exemplo. O cinturão de asteroides é muito perigoso e difícil de atravessar. As pessoas têm dificuldade em imaginar coisas que não conhecem. Por isso, os escritores de ficção científica não conseguem escapar da imagem de um universo como o mar, ou seja, onde no mar chamado espaço sideral há ilhas de planetas, turbilhões de buracos negros e áreas rochosas chamadas cinturão de asteroides. Para evitar habilmente buracos negros e cinturões de asteroides que atacam a nave espacial, o piloto deve ter experiência de pilotagem excepcional. Porém, na realidade, para atravessar o cinturão de asteroides, basta não ser um tolo ou um suicida. Essas qualidades são mais do que suficientes para um piloto.
Os asteroides estão muito distantes um do outro. No caso do cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, de acordo com várias estimativas, a distância entre os asteroides varia de 1 a 1,5 milhão de quilômetros. Desde que suas naves espaciais não tenham um tamanho astronômico, elas podem passar pelo cinturão de asteroides sem colidir com nada e chegar com segurança. No entanto, se um planeta passar casualmente por lá, isso pode ser um grande problema. Isso porque o campo gravitacional do planeta atrairia os pedregulhos flutuantes no espaço. Bom, pessoal, nosso vídeo está chegando ao fim. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns equívocos e tenha trazido novos conhecimentos sobre o universo. Deixe as suas opiniões na seção de comentários. É sempre um prazer lê-los. E agora, hora de nos despedirmos por um breve período. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá!